Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 19 de janeiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora lá, time! Sexta-feira uma rodada um pouco mais magra, mas com jogos interessantes. Se você não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo. Uma coisa importante, não esqueceu, né? Já deixou o like? Deixa o like aí que ajuda demais. Se puder, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com o amigo para fortalecer o nosso trabalho. Chegou aqui pela primeira vez? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além do bilhete, eu também solto um bingo para vocês. Primeira análise. Time, bora lá! 3 da matina na Austrália, Wellington Phoenix versus Melbourne Victory. Time, aqui é gol, tá? Se a gente pegar os 5 últimos jogos de cada equipe, mercado de gols vem muito quente. 4 dos 5 últimos aqui bateram mais de 1,5 gol. Time visitante, mais de 1,5 gol, também 4 dos 5 últimos jogos e o ambas marcam também vem forte. No histórico, 2-1, aqui 1-0 que sai da tendência, 4-1, 3-0 e 1-1. Ou seja, eu tenho o mais de 1,5 gol bem interessante, odd de 1,23 para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols no jogo, 85%. Gol no primeiro tempo, a probabilidade é de 80%. Ou seja, se você estiver operando esse jogo ao vivo, se ele começar em alta intensidade, fique esperto com o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? E bora lá, às 5h45, também na Austrália, Sydney versus Newcastle Jets. Outro jogo para gols, tá? O histórico, ele mostra bem qual que é a pegada da partida. 2-0, 2-2, 2-1, 2-1 e 4-1. Ou seja, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta no bilhete duplo. Para ambas equipes marcarem, também vem quente. Tabela de probabilidades, pra gente ver 2 gols aqui, 90%, tá legal? Primeiro tempo, mesma lógica. Se começar em alta intensidade, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, 90%. E com relação aos escanteios, eu tentaria também pegar pelo menos um canto de 0 a 10 minutos. 80% de probabilidade para sair um escanteio de 0 a 10 minutos. Fechado? Bora lá, 14 horas, Copa das Nações Africanas, Senegal, que é a seleção do Mané, versus Camarões. Senegal estreou com vitória, Camarões estreou empatando, tá certo? Se a gente pegar aqui o confronto histórico, é um confronto bem magro com relação a gols, né? 1-0, 0-0, 0-0, 1-0, 1-0. Tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, 80%. E quando eu puxo aqui a odd para menos de 3 gols e meio, eu tenho uma odd de 1,17. Dá para pegar essa odd e de repente complementar o seu bilhete. A tendência da partida é para menos de 3 gols e meio. Obviamente que na hora do jogo aqui pode rolar um 2-2, 3-3. Claro que pode. É futebol. Mantenham sempre gestão de banca, tá legal? Falando aqui de seleção por seleção, eu particularmente gosto mais de Senegal. Tecnicamente me agrada mais. E eu tenho uma odd aqui para Senegal de 2, 1,95. Então eu também penso em dupla hipótese a favor de Senegal. Fechou? Time, às 14h30 eu tenho 2 partidas na Bundesliga 2. Bundesliga 2 é a segunda divisão da Alemanha. Eu particularmente gosto de operar aqui em mercado de gols, tá? Qual que é o cenário? Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e monta num bilhete duplo. Quem estiver operando ao vivo, se o jogo começar em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? Time, 16 horas eu tenho um jogo de Supercopa, uma semifinal entre Inter de Milão e Lazio, tá? Localização neutra. Vamos lá, se a gente puxa o histórico desse confronto, dentro e fora de casa, é um confronto equilibrado e geralmente com muitos gols, né? 2-0, 3-1, 3-1, 2-1 e 3-1. Ou seja, sendo uma semifinal, se sair o primeiro gol rapidamente, o segundo gol vem de forma automática, né? Por quê?
o time que toma esse gol está sendo eliminado. Aí ele abre. Aí de duas uma, ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque, tá certo? O histórico também é over goals. Over goals é quando a gente tem um jogo com muitos gols. Então eu acho que dá pra gente operar aqui nesse mais de 1,5 gol com odd de 1,33. Pega essa odd e de repente monta num bilhete duplo. Falando de time por time, eu particularmente vejo a Inter de Milão um time muito mais completo e mais forte tecnicamente. A odd é de 1,65. Então aqui a gente pode pensar em Inter de Milão, empate anula, ou Inter de Milão para se classificar. Também é um caminho interessante. Fechou? 16 horas na Holanda, vulgo Países Baixos, eu tenho Excelsior versus o Heerenveen. Time é aqui o seguinte, dois times que geralmente fazem partidas over goals, com muitos gols. Dos 5 últimos jogos do Excelsior, o mais de 1,5 gol e o ambas marcam vem forte. O Heerenveen jogando fora, mercado de gols também vem forte. Percebam que as duas equipes têm uma oscilação aqui em mercado de resultados, né? Ó, o Heerenveen fora 3 derrotas, o Excelsior em casa também 3 derrotas. Mercado de resultados, eu tô fora. E o histórico também repleto de gols, né? Mais de 1,5 gol e ambas marcam 4 dos 5 últimos jogos. Time é aqui o seguinte, entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,24 para um bilhetinho duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,62. Tabela de probabilidades, para a gente ver 2 gols nesse jogo, 85%. Fechou? E bora lá, 16h30 na Alemanha, Bundesliga, eu tenho mais versus Union Berlin. Time é o seguinte, as duas equipes vêm mal no campeonato, quando a gente puxa a Race, também não dá confiança, o mais, 3 derrotas, um empate e uma vitória, mercado de gols oscila pra caramba, Union Berlin perdeu 2, empatou 3, mercado de gols também oscila e o histórico também oscila. Ou seja, mercado de resultados pré-live eu tô fora, mercado de gols pré-live eu tô fora. Marco, por que você trouxe esse jogo? Calma, agora vem a nossa entrada. Mercado de escanteios. O mais, ele tem uma média de 6 cantos por partida e o Union Berlin 3,5. Ou seja, o mais tem uma média que é quase o dobro do visitante, joga em casa, então a gente entende que jogando em casa deve tentar o quê? Pressionar mais o time visitante. Se o gol não sai, saem os escanteios. Aqui eu vou buscar uma Race 3 cantos pro mais, tá legal? Tá pagando uma odd de 1,55. Dá para fazer uma entrada simples. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, o mais vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão automaticamente cai. Fechou? Race 3 cantos, mais. E bora lá, 16h45 na Bélgica, Gente versus Mechelen. Time é o seguinte, Gente, terceiro colocado, enfrenta o visitante na 10ª colocação. Vamos dar uma olhadinha no histórico? Vamos lá. 5 jogos e o Gente venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Um predomínio quase que total de vitórias para o time da casa. Eu tenho uma odd aqui em pré-live de 1,45. Aqui a gente pode fazer 2 entradas, uma pré-live e uma ao vivo. Pré-live, entrada mais conservadora para o Gente vencer uma das partes, vencer um dos tempos. Aí o time precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, a segunda entrada, quem puder, claro, ao vivo, o Gente melhor na partida, amassando o visitante e odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente também busca aqui a vitória do Gente. Quem quiser operar para mercado de gols, 80% para a gente ver pelo menos 2 gols no confronto. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23, complementa no bilhete. Fechou? E bora lá, 17 horas, Espanha, La Liga, Alavés versus Cádiz. Time é o seguinte, o Alavés, 13ª colocação, o Cádiz dentro de zona de rebaixamento, tá legal? O Alavés jogando em casa, ganhou 3, perdeu 2. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 dos 5 últimos jogos. Cádiz jogando como visitante, 5 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas, 3 empates. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, placares magros, 1-0, 1-1, 1-1, 1-1, 0-0. Todas as partidas, menos de 3 gols e meio. Quer operar em mercado de gols? Pré-live, eu vou para menos de 3 gols e meio, tá legal? Odd de 1,20, pega essa odd, complementa no seu bilhete. Tabela de probabilidades para menos de 3 gols e meio, 85%.
Outro mercado que eu gosto aqui, cartões. Alavés 2.2, Cadiz 3.1. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. E claro, jogando em casa, acredito que o Alavés tem um leve favoritismo. Odd de 1,89, 1,80, Alavés, empate anula. Fechou? Bora lá, 17h15 em Portugal, Benfica versus Boa Vista. O Benfica é o vice-líder, enfrenta o Boa Vista nono colocado. Time, é o seguinte, o Benfica em casa vem muito bem, geralmente fazendo jogos com mais de 1,5 gol. Boa Vista fora vem perdendo pra caramba, geralmente jogos para mais de 1,5 gol. E no histórico, eu tenho aqui 5 confrontos, o Benfica venceu 4 de forma direta, aqui provavelmente eu não sei se venceu na prorrogação ou nos pênaltis, mas eu vou considerar aqui um empate, tá? E aí 4 vitórias do Benfica, todas as partidas para mais de 1,5 gol. O que eu busco na partida? Vitória do Benfica, odd de 1,17, complementa no bilhete. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,14, a odd é baixa, mas dá para complementar. E também o Benfica jogando em casa deve começar como? Amassando Boa Vista. Se o gol não sai, saem os escanteios. Gosto de pensar numa race 3 cantos a favor do Benfica, o Benfica fazendo 3 escanteios primeiro que o Boa Vista, e também um escanteio de 0 a 10 minutos. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. O fim de semana tá chegando e você ainda não tá no grupo VIP? Tá esperando o quê? Apenas R$19,90 por mês, preço popular que cabe no seu bolso. E o grupo VIP aqui é completo, tá? Bilhetes pré-live com duplas e triplas, entradas ao vivo, mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. Clica aqui embaixo na descrição e vem. Você não vai se arrepender. Se você não gostar, fica tranquilo. Testa por 7 dias. Não gostou, pede o cancelamento. Nós devolvemos o seu dinheiro. Mas eu sei que você vai gostar e vai te ajudar pra caramba. Time, como é que ficou nosso bilhetinho? Vamos lá. Na Itália, Inter de Milão versus Lazio, eu quero a classificação da Inter de Milão. Ela precisa passar de fase, seja nos 90 minutos, prorrogação ou penalidades. Inter de Milão, é só passar de fase. Portugal, Benfica e Boa Vista, vitória simples do Benfica. Se tudo der certo, odd de 1,59. Como no vídeo de ontem, nós tivemos mais de 100 comentários, eu trago para vocês também um binguinho hoje. Fechou? Bora lá, time. Binguinho na área. Bingo sempre é mais difícil de bater. A odd é maior, reduz a stake, tá? Troquinho do pão para não prejudicar a sua banca. Vamos lá. Inter de Milão e Lazio, mais de 1,5 gol. Na Alemanha, pro mais, fazer 3 escanteios primeiro que o Union Berlin. Na Bélgica, pro gente, vencer uma das partes. Precisa ganhar o primeiro ou segundo tempo. E em Portugal, pro Benfica fazer um escanteio, Benfica ou Boa Vista. Eu preciso aqui de um escanteio de 0 a 10 minutos. Se tudo der certo, odd de 3,59. Antes de fechar, gosta de NBA? Se a resposta for sim, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma acompanhada, tá bom pra caramba. Tem bilhetinho lá também, tem mini bingo, ou seja, dá pra pegar vários greens por ali também. E se gostar, aproveita e se inscreve lá também. Acho que é isso. Sorte pro nosso bilhete, sorte pro nosso bingo, sorte pra NBA, sorte pra todos nós. Nos vemos por aqui amanhã. Um forte abraço, boas operações. Fui!